Olá, tudo bem? Gostaria de estar trazendo mais uma palavra. Eu vou estar iniciando com uma oração. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, eu entro na Tua presença no nome do Senhor Jesus. Te peço sabedoria e entendimento para poder expor a Tua palavra conforme a Sua vontade, segundo o Teu coração. No nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Bom, a palavra de hoje, ela está em Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que tema a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo e o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. A palavra de hoje, ela me fez pensar na história de Jó. Quantos de nós, diante dessas situações aí, devido a esse acontecimento que vem acontecendo, famílias desempregadas, famílias em situações precárias, devido às coisas que vêm ocorrendo, mas eu busquei pensar hoje na história de Jó. Jó era um homem temente ao Senhor. A vida dele era reta, íntegra ao Senhor. E não havia nada que o fizesse desviar do caminho de Deus. E aqui, num certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás também veio com eles. E para colocar, Jó diante da sua fidelidade, Deus permitiu que Satanás tocasse nas coisas dele. Jó perdeu seus amigos, perdeu seus bens, perdeu a sua família, até a esposa dele, vendo ele na situação que ele estava, virou para ele e disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Quantas vezes as situações nos têm colocado diante disso? Quantas vezes nós temos perdido pessoas, amigos, pessoas da nossa família, porque buscamos ao Senhor, porque adoramos ao Senhor. Mas o Senhor me chamou aqui hoje para estar te encorajando. Eu não sei qual é a situação que você tem passado. Talvez você tenha visto coisas que tem te desviado do foco do Senhor. Mas não se frustre, se alegre diante dessa situação. Porque quando nós passamos por essa situação, é momento que o Senhor mais está do nosso lado. Talvez Ele não esteja aí, Você não tem visto os fazeres dele. Mas nós precisamos crer, nós precisamos confiar. O que você tem feito diante das situações? Você tem reclamado, você tem murmurado, reclamado, amaldiçoado seu Deus? Como a história de Jó aqui. A mulher dele, acredito que era uma mulher incrédula também, não cria nas coisas do Senhor. Mas Jó, ele era um homem firme, um homem fiel. Ele tinha bens, coisas que ali todo mundo olhava para ele e imaginava que ele nunca ia perder tudo que ele tinha, mas ele acabou perdendo. O que o inimigo tem colocado diante de você e feito você desanimar das promessas do Senhor? Eu não sei qual é a situação que você tem se encontrado, mas Deus, Ele nos conhece. O inimigo tem chegado ao teu ouvido com
coisas falsas, né, com mentiras, mas confie em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. É Deus o nosso refúgio, é Ele a nossa fortaleza. Nele que nós devemos confiar. Lá em João também, eu separei um trechinho lá de um capítulo que eu estava lendo hoje. Isso me chamou a atenção também. Gostaria de estar lendo, né, um pedacinho, se você quiser me acompanhar, em João, capítulo 6, do versículo 26 ao 27. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Você tem buscado o que diante de você? Você tem visto Cristo do teu lado, te oferecendo as coisas espirituais? O que nós estamos correndo atrás de Cristo? Por quê? Para quê? Para buscar coisas materiais? Para satisfazer os desejos da nossa carne? Mas a palavra do Senhor aqui, nesse capítulo, ela diz que nós devemos procurar aquilo que não é terreno, né? Que nós não trabalhemos pela comida que perece, mas que nós trabalhemos pela comida que permanece para a vida eterna. Você tem deixado Satanás fazer morada no seu coração? Você tem deixado Satanás fazer morada em seus pensamentos? Qual é a brecha que Satanás tem colocado diante de você? Qual é a situação que tem travado você de buscar a bênção do Senhor? O que você tem buscado verdadeiramente? Os pães aqui que Cristo dividiu entre os fariseus? Quando Jesus diz aqui em pão, Ele não diz que nós buscamos esse pão terreno, né? Porque o próprio pão é Ele, é Cristo. Aqui mesmo nesse capítulo, no versículo 35, se você tiver uma Bíblia aí, se você quiser acompanhar também, tá escrito assim, ó. Então Jesus declarou, Ele declara, uma declaração é algo que aconteceu realmente. Então Ele fez uma declaração aqui: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Qual é o pão que você tem buscado? Cristo Jesus? Jesus é o pão que nós devemos aplicar na nossa vida. Eu não sei o que tem te bloqueado, né, de correr atrás dos seus sonhos, o que tem te impedido de buscar aquilo que não é terreno, aquilo que perece, como a própria palavra diz. Vamos nos encorajarmos a buscar aquilo que vai trazer futuro para nós, né? Porque Satanás, ele vai estar a todo momento ao nosso derredor, né? Buscando uma brecha para nos acusar. Aqui, nessa passagem de Jó, bem no início, aqui Deus pergunta para Satanás de onde ele veio. Não é Satanás que prova Deus. Satanás quer saber, Deus quer saber o que Satanás tem feito ao nosso derredor, o que ele quer ao nosso lado. Ele quer nos colocar à prova. Quem tem sido a lenha na fogueira na tua vida? Quem tem tentado destruir os seus sonhos? Deus te chama para tomar uma posição diante da tua vida. Se você tem sonhos, né? Eu não sei quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos. Deus me pede para te encorajar, independente da situação que você tem passado. Talvez você tenha aí aguentado humilhação, né? Porque tem pessoas que, como eu venho dizendo, elas não correm atrás dos seus sonhos. E quando vê que você está perto de adquirir aquilo que o Senhor deu para você, eles vão tentar de todas as formas te impedir. Né? Que na verdade não são pessoas, né? Porque a nossa luta não é contra carne e espírito, contra carne e pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades. Você tem discutido com pessoas?
para conseguir o que você quer ou o que você precisa, né? Porque não tem nada mais triste você precisar de ajuda de alguém e alguém te humilhar, alguém te maltratar. É tempo de nos posicionarmos diante das promessas do Senhor. Qual é a situação que você se encontra? As coisas não têm favorecido aí os teus desejos, né? Os teus sonhos. Jó, ele perdeu tudo, mas tudo que ele perdeu, Deus restituiu depois. Por que Deus restituiu? Porque servo ele era um homem íntegro, ele era um homem fiel. Ele adorava ao Senhor independente da situação que ele passava. Ele estava sempre adorando ao Senhor. É tempo de nos prostrarmos diante do Senhor, né? Assim como algumas coisas que têm ocorrido na minha vida também. Eu não fico triste, eu não maltrato ninguém, não humilho ninguém, até porque isso também não vai trazer benefício para mim. Mas eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio nas promessas que o Senhor tem para mim. Qual é a atitude que nós estamos tomando diante das nossas dificuldades? Nós temos murmurado, como aquela mulher de Jó? Imagine você buscar o Senhor e alguém virar para você, né, te chamar de louco, né? Alguém virar para você e dizer para você abandonar o Deus, né? Colocar o nosso Deus à prova. Mas nós que somos fiéis e conhecemos verdadeiramente o nosso Deus, nós sabemos que Deus não é homem, e muito menos filho do homem para que minta. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, independente do tempo, né? Independente das situações que nos cercam. O que você tem feito com as situações difíceis? Você tem buscado resolver as coisas da sua maneira, da sua forma? Quando nós tomamos esse tipo de atitude, nós deixamos a nossa confiança de lado. Nós precisamos ser reverentes às situações que nos cercam também. Porque Satanás, ele está ao nosso derredor, pronto para nos acusar, pronto para buscar uma brecha que seja para nos acusar. Tem pessoas que estão tentando impedir os seus sonhos? Ore por elas, né? Porque quando alguém tenta impedir os seus sonhos, impedir você de conquistar aquilo que Deus tem para você, assim como você, a pessoa também precisa de tratamento. Talvez mais do que você. Então não lute contra essas pessoas. Né? Vamos orar ao Senhor e pedir livramento. Porque Deus, Ele nos livra. Ele conhece nosso coração. Não adianta nós pensarmos que... vou dar um exemplo. Se eu continuar roubando, as coisas vão melhorar. Se eu continuar fazendo as coisas erradas, contrárias à palavra de Deus, as coisas vão melhorar. Não vão melhorar, vão piorar, vão ficar pior do que estão. Porque uma situação gera outra. Quando nós plantamos aquilo que não é agradável a Deus, nós colheremos aquilo que não é agradável a nós. Talvez alguém tenha te maltratado, né? Talvez você esteja aí num estado em que as pessoas têm te humilhado, né? Devido às coisas que vêm acontecendo, né? Devido até à tua adoração ao Senhor, mas que sejamos como Jó. Independente da situação que nós estamos, vamos adorar ao Senhor, porque Ele conhece o nosso coração. Qual é o pão que você tem buscado? Aquele pão que perece? Aquele pão que pode estragar? Ou você tem buscado o pão da vida, que é Jesus? No que você tem se baseado? Nos seus interesses carnais? Você abandonou aquilo que era verdadeiro para investir naquilo que talvez seja falso? Deus quer chamar a nossa atenção nesse momento. Deus quer trabalhar no nosso coração. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que Deus quer pra gente, é difícil nós conquistarmos. Porque o inimigo sabe que aquilo que nós podemos conquistar diante de Deus é pleno, é algo íntegro. O inimigo quer desviar o nosso foco. É tempo de nos arrependermos. É tempo de nos posicionarmos.
Senhor, eu vim aqui nessa situação porque a minha situação não estava bem. Então eu vim aqui porque estava mais fácil. Não é porque é mais fácil que significa que seja verdadeiro. Deus quer nos dar o verdadeiro, aquilo que genuinamente é do Senhor. É tempo de nos revestirmos das armaduras do Senhor. É tempo de buscar direção ao Senhor. Senhor, me direcione. Me mostre qual é o caminho que eu tenho que seguir. Qual é a tua vontade em primeiro lugar na minha vida? Você tem maltratado alguém pelas situações que a pessoa tem passado? Ou talvez pela situação que você mesmo tem passado? Você só se aproxima de alguém quando alguém tem alguma coisa para te oferecer? É tempo de refletir nas nossas atitudes, porque nós podemos enganar as pessoas, mas Deus está todo o tempo do nosso lado, contemplando as nossas atitudes. Já pensou você? Eu imagino que Deus esteja lá olhando para mim. Não sei, talvez ele sinta orgulho até, né? De olhar para mim e falar lá, Luciana, assim como ele fez na vida de Jó. Lá, ó, Jó é meu filho fiel, meu filho íntegro. Mesmo Deus tirando tudo dele, ele não deixou de me adorar, ele não deixou de me buscar. Que tipo de filhos nós temos sido? Aquele que Deus olha para nós e sente orgulho? Ou aquele que Deus olha para nós e fala, não, esse não é meu filho. Eu imagino isso como a vinda de Jesus. Imagino que triste que não é Jesus olhar para nós e falar, não, afasta de mim que eu não te conheço. É triste você ouvir isso de alguém. É tempo de renovo. Deus quer trabalhar nas nossas vidas, mas para isso nós precisamos ser reverentes, tomar direcionamento. Deus quer trabalhar no nosso coração, principalmente. É tempo de refletirmos em relação às nossas atitudes. Talvez o que você tem passado não tenha sido legal, não tem favorecido os teus sonhos. Mas a gente precisa ser fiéis ao Senhor, independente da situação em que nós nos encontramos. Deus quer trazer mudança no nosso coração, na nossa vida. É tempo de Deus quer restituir as nossas vidas. Mas para isso nós precisamos tomar um passo de fé. Qual é o passo de fé que você tem tomado? Aquele que te direciona a buscar aquilo que é verdadeiro? Ou aquilo que te direciona a buscar coisas por interesse, situações por interesse? Eu vou por esse lado porque esse lado para mim vai ser bom. Eu vou ter todo o conforto do mundo. Mas é aquilo que é importante. Aquilo que verdadeiramente provém do Senhor. Você abre mão daquilo que é verdadeiro para buscar o incerto? Deus quer restituir a nossa vida. É essa palavra que eu queria trazer, espero que te ajude, né? Assim como tem me ajudado bastante. Gostaria de encerrar com uma oração. Senhor Deus, eu encerro essa palavra no nome de Jesus. Te peço para que o Senhor me direcione a tomar atitudes segundo a tua vontade, segundo o teu querer, porque eu sei que os planos do Senhor são melhores que os meus. Eu sei que tudo que o Senhor tem para mim vai além daquilo que eu imagino. Então, por isso eu entrego tudo nas tuas mãos, Senhor. E trate, Senhor Deus, com aqueles que também têm se colocado nessa situação, Senhor. No nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém.